Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira. Olá, eu sou o Jean Regina e você está aqui no canal Direito Religioso, Dr. Thiago. É aquele canal em que se discute direito, religião, mas não futebol. Futebol eu acho que é melhor a gente deixar pra lá, né? O Jean estava de férias, retornou de férias e agora eu tô saindo de férias. É isso aí. Mas antes disso, Será que vai ter foto, vai ter videozinho com o Dr. Thiago boiando por aí? Não, Eu não fiquei vai sabendo ter. que sacanearam com a minha pessoa. Mas agora vamos então começar as férias. Eu quero começar as férias entregando com o Jean uma resenha para vocês. E num momento especial que nós estamos vivendo, tanto de estarmos novamente nos reunindo depois de um ano e meio, quase 2 anos, né? Os cultos começaram a voltar gradativamente e ao mesmo tempo com uma devastação acontecida ao longo da pandemia. Então, para isso, se ajeita na poltrona e nosso querido diretor Éder. Roda a vinheta, Éder. Bom, gente, então vamos falar de uma das questões que mais gerou debates na pandemia: fechamento de igrejas. Nós, advogados em direito religioso e pesquisadores das diferentes dimensões da religião na vida humana, entendemos o valor essencial do culto na vida de todos. Muitos fiéis ficaram à beira de um colapso, porque um dos momentos mais importantes de suas vidas foi simplesmente retirado. Não é mesmo, Jean? Exatamente. Bom, nós estamos falando isso, então, como você já sabe, nós estamos com a resenha do livro e hoje falando sobre culto público, a igreja reunida como povo de Deus, um livro, obviamente, de edições Vida Nova, da série 9 Marcas, certo? Construindo Igrejas Saudáveis. Bom, a obra essa é escrita por Matt Merker e é uma excelente explicação que nos faz compreender o valor do culto em uma comunidade de fé, Thiago. E por isso, obviamente, o motivo pelo qual o culto também deve ser protegido mesmo num contexto, especialmente no Brasil, num contexto de Estado laico colaborativo. Bom, o autor ele é diretor de recursos criativos e de formação da Getty Music, tendo contribuído com vários hinos modernos, entre eles He Will Hold Me Fast, Ele Me Sustentará. O Matt e a sua esposa Erica moram com os 2 filhos na capital do country americano, em Nashville, no Tennessee, e congregam lá na igreja Edgefield. No seu livro, ele vai explicar por qual razão, por qual motivo a adoração reforça a identidade comunitária. Muito bom. No livro, o autor mostra imagens bíblicas do templo cristão para ajudar o leitor a entender como a igreja local é um componente basilar no exercício da fé. Primeiro, ele é um posto avançado para o reino dos céus, tendo em vista que nossa adoração comunitária deve demonstrar como somos diferentes do mundo. O autor pontua que, primeiro, nos reunimos como embaixadores de Cristo. Segundo, Jean, nós adoramos porque somos igreja. Terceiro, nossa adoração deve se submeter às Escrituras. E quarto, é por meio da adoração que nós exemplificamos a cultura do reino de Deus. Muito bom. O livro lança luzes para essa imagem do templo sagrado e a lição extraída é que em nossa adoração nós desfrutamos de uma comunhão direta com Deus e, sobretudo, de uma comunhão uns com os outros. A igreja se faz com o outro. E aqui nós pontuamos novamente o impacto que o fechamento dos templos durante a pandemia gerou, tanto no Brasil como no mundo. Milhões de crentes sentindo falta dessa comunhão, do ensino com o seu pastor, do compartilhamento de experiência com outros crentes da sua comunidade de fé, do ato público de cultuar a Deus. Isso em várias das tradições, especialmente na reformada, que se mostra aqui, né? Trata-se dos elementos que acabam mostrando que a morada de Deus tem uma forma congregacional, nas palavras do próprio autor. A terceira figura é o corpo de Cristo,
que nos remete ao fato de nós nos reunirmos para edificação e sermos ao mesmo tempo edificados, para recebermos discipulado, para refletirmos e contribuirmos para a unidade desse corpo que é a igreja. Jean, esse livro é uma demonstração do valor que o culto público e a reunião dos fiéis têm na formação, nas emoções e na vida dos crentes. Vale citar novamente o autor, que percebe, abre aspas, ao olhar para a reunião, vê crentes que estão ajudando uns aos outros a seguir a Cristo em meio à perseguição, ao câncer, ao aborto, ao vício, à depressão e muito mais. Fecha aspas. Gente, outro ponto interessante tratado nessa obra é a relação entre o culto e uma teologia sólida, uma teologia de verdade. Essa reunião combate uma adoração formal, uma adoração individualista e uma adoração voltada apenas para o consumidor. É a mesma ideia defendida por James Smith em seu box das liturgias culturais, que também é publicado por Edições Vida Nova, e nós aqui já fizemos um review. Entra aí no review, tem um cardzinho aqui que vai ser colocado pelo Éder. Exatamente. Lembrando que essa formalidade que ele fala é uma formalidade vazia, né? Só ritualística. Sim. Nós somos lembrados a respeito de qual motivo Deus estabelece em sua palavra, que é sua vontade que nos reunamos enquanto igreja, diz o autor. Ele vai listar então essas características do culto público que é centrado na exaltação de Deus. Seriedade, alegria e gratidão. Seriedade, alegria e gratidão. São elementos que agregam ao significado do culto e o modo correto de contemplação do Deus verdadeiro por meio da adoração, um dos elementos principais da vida da própria igreja. Os cristãos prestam culto ao Senhor todos os domingos, todos os dias de culto, nas suas igrejas, porém muitos não sabem o real significado e as implicações do culto público para a sua vida e para a própria vida da igreja local. Alguns pensam que, por exemplo, visão do autor, o canto congregacional é apenas um aquecimento para o sermão. Para outros, trata-se de um momento intimista, de uma devoção profunda e pessoal. Mas afinal, o que diz a Bíblia sobre a adoração comunitária? Essa é a resposta central que o leitor vai encontrar nesse livro, que é um livro sensacional a dar tintas muito importantes para a nossa compreensão. Neste livro, o Matt Merkel nos mostra que o culto público consiste na reunião do povo de Deus, pela sua graça, para a sua glória, pelo bem da igreja, perante o mundo que observa a igreja. Merkel apresenta inúmeras orientações bíblicas e também, gente, práticas para fazer da adoração o que ela de fato é, o prenúncio do culto eterno a Deus por seu povo na nova criação. Então, gente, essa é a obra do Merkel. Culto público é uma obra que tem uma pegada reformada, mas que pode ser muito útil para todas as confissões de fé, luterana, pentecostal, neopentecostal. É uma obra de fácil leitura, com vários tópicos, vários pontos. Realmente um golaço a Vida Nova, não falei de futebol, mas tem gol. A Vida Nova ter publicado essa obra. E a gente esqueceu de falar, né, Jean? Mas tem todos aqueles paranauê aí que a galera tem que fazer, né? Ah, sim. E agora quem tá falando sou eu, porque vocês já sabem que o Thiago de vez em quando dá uma derrapada. Então tem que curtir, tem que compartilhar, tem que chamar a galera, né? Tem que se inscrever neste canal. Gente, não chegamos a 10 mil, temos que chegar em 10 mil. Não custa nada, estamos chegando em 10 mil, falta pouco. É importante, são números importantes, são símbolos importantes para a gente aqui. E você sabe que esse serviço é um serviço feito para que a igreja possa ser fortalecida, possa ser protegida e que nós possamos chegar com essa mensagem de maneira a fortalecer a liberdade, que no fim das contas, né, Dr. Tiago, também é uma questão de cidadania e de fortalecimento da própria democracia do Brasil, como nós temos falado até aqui. Então, pessoal,
Conheçam essa obra, conheçam Edições Vida Nova, que sempre tem material sensacional, e vamos junto, seguindo cada vez mais nas próximas semanas agora, esperando a volta do Dr. Tiago do seu merecido descanso. Até a próxima, vamos lá!